Fala trader, seja muito bem-vindo, Herbert aqui falando, e hoje nós vamos falar de um assunto aí interessante. Seja muito bem-vindo a esta aula. O tema de hoje nós vamos compartilhar com você um conhecimento acerca do top 10 indicadores aí profissionais utilizados nos mercados financeiros, tanto por traders profissionais independentes, assim como grandes instituições e fundos de investimentos. Esses indicadores são dos principais indicadores, ao qual também faz parte aí do meu arsenal dentro dos mercados financeiros, focada aí especificamente para especulação dentro dos mercados financeiros. Hoje nós vamos compartilhar com você quais são esses 10 indicadores, quais são as principais funções que esses indicadores tem dentro do mercado e como ele nos coloca aí num nível de competitividade muito maior dos demais participantes aí dentro do mercado. Bom, já dando início ao conteúdo, sem muita delonga, sem muito rodeio, vamos direto ao ponto, é o que interessa, né? A maioria de vocês aí que entrou nesse vídeo quer saber de fato quais são esses indicadores e do porquê eles são diferentes, estão numa lista aí do top 10 entre os indicadores dentro dos mercados financeiros. E como que a gente pode utilizar desses indicadores aí para aprimorar o nosso operacional dentro dos mercados. Basicamente, eu já preciso começar dizendo acerca de indicadores, é um tema muito comentado no meio varejo, porém é utilizado da maneira errada. A maioria de vocês que estão dentro do mercado financeiro apenas conhecem indicadores nativos das plataformas aí de varejo que são disponibilizados no mercado. Os mais comuns aí como MACD, FR, né, estocástico, cruzamento de média móvel e etc. Isso daí dentro dos mercados, na visão profissional, isso não tem validade alguma, tá? Então, quando a gente fala de trading profissional, trading no nível institucional, a gente precisa entender que os indicadores utilizados por traders profissionais são totalmente diferentes da maneira de como traders de varejo, traders aí iniciantes, utilizam os indicadores dentro do mercado. A visão de um institucional, a visão de um trader profissional, ainda que independente, é buscar indicadores que tragam informações acerca dos fundamentos, dos comportamentos de fato que dentro do mercado, que condiz aí a oferta e demanda, os fatores aí de fato que influenciam o mercado. Dentro dos mercados financeiros eu sempre gosto de mencionar, nas aulas passadas a gente sempre está comentando, você precisa entender quais são as causas, né, que influenciam os preços do mercado. A maioria dos indicadores que vocês já conhecem dentro dos mercados financeiros são baseados somente em preço, ou seja, é uma informação atrasada. Preço, ele não é causa, preço ele é efeito de mercado. Então você precisa entender quais são as causas de mercado que conduzem, né, às tendências dentro do mercado. Lembrando que quem movimenta o mercado são institucionais. Então você precisa conhecer que tipo de indicadores que esses players estão utilizando e quais são as funções que esses indicadores têm. Então, dessa forma, facilita muito a sua compreensão da maneira de como o jogo funciona dentro dos mercados financeiros. Eu vou trazer aqui algumas informações de alguns indicadores mais simples. Alguns têm sim uma leitura focada no preço, porém de uma maneira bem diferente de como vocês conhecem, e outros são indicadores que estão literalmente fora da tela. Então a gente vai ter esse conhecimento aí. E o último, na minha opinião, é o primordial. Se você não entender, né, como de fato os indicadores profissionais funcionam dentro do mercado, quais são os principais drivers aí do mercado que movimentam o mercado financeiro, infelizmente é impossível você estar participando dos mercados financeiros e ter algum sucesso dentro dos mercados. Bom, logo de início a gente vai falar tecnicamente. O primeiro indicador dentro do mercado financeiro trata-se de não só de um indicador necessariamente, mas uma maneira de leitura de mercado. Então, o primeiro indicador que a gente vai trabalhar aqui agora, que a gente vai conversar, ele trata-se de uma leitura, a maneira de como que o profissional ele olha para o preço, tá? Lá fora é muito conhecido como Point of Interest, ou simplesmente conhecido aí como POI, tá? O Point of Interest nada mais é do que uma leitura muito difundida lá fora, conhecida como Trade Location. Herbert, o que significa, né, isso? Nada mais é do que pontos de interesse e negociação. São níveis onde traders profissionais sabem que o mercado vai encontrar, né,
um fluxo de negociação. Então, e esse ponto de interesse em negociação, ele está muito ligado também aos limites de mercado. Então, a gente precisa ter essa clareza, tá? E limites de mercado. Opa. A gente está saindo até ali da... Vamos trazer para dentro, tá? E limites de mercado. O POI, né, o Trade Location, nada mais é do que são níveis de preço aonde o mercado encontrou um fluxo de negociação, ou certamente ele vai encontrar um fluxo de negociação, não devido somente a um histórico de preço, mas por representar uma cotação relevante dentro do mercado, por se tratar ali de uma máxima do dia, de uma mínima do dia, uma máxima da semana, né? Um nível que traz um limite ali de mercado, um fechamento anterior, né? Ou um nível importante, como é o caso aqui no Brasil, acontece muito no dólar, níveis de preços que não necessariamente são limites, mas são níveis importantes, como é o caso da Petax no dólar. Ele é um nível de preço ali que ele é importantíssimo, que gera fluxo de negociação. Então, isso é importantíssimo a gente considerar, não somente esses níveis de preço no gráfico, mas entender que esses pontos aí são extremamente relevantes. Então, para que vocês possam anotar, eu vou colocar aqui para vocês algumas referências, tá? Para que vocês tenham essa visão aí de mercado. Então, do que a gente está falando? Pontos de interesse, níveis de... nada mais é do que são zonas onde o mercado encontrou liquidez. Liquidez nada mais é do que fluxo de negociação, tá? Volume negociado. E essa pode ser um range, pode ser um nível importante aí de uma máxima, né? Máximas e mínimas. E quando a gente está falando aí históricas, né? Máximas e mínimas históricas, a gente está falando máxima do mês, máxima da semana, máxima do dia, mínima da semana. Esses níveis são extremamente importantes. Fechamento do dia anterior, né? Esses níveis são extremamente importantes. Fechamento do mês passado. Esses limites de mercado, os níveis importantes. Aqui no Brasil, como eu citei outro exemplo, que é o caso da Petax, né? Ou a gente pode contar, por exemplo, níveis de preço, né? Níveis de preço atrelado a uma notícia importante, como é um caso aí, um exemplo prático disso, dia de payroll, né? O nível de preço onde saiu o payroll, né? Atrelado a notícias e eventos econômicos, são extremamente importantes na visão profissional, porque esses níveis teve fluxo de negociação institucional. Esse é o ponto mais importante, tá? O mercado, ele sempre vai olhar para esses níveis de preço com muita atenção, porque esses níveis entrou dinheiro. Então, basicamente, zonas de liquidez nada mais é do que onde entrou dinheiro no mercado. Pode ser um rompimento da máxima, a mínima do dia, a mínima da semana, né? No caso do mercado internacional, por exemplo, a máxima e a mínima da seção asiática são extremamente relevantes para quem não conhece, para quem opera mercado internacional, Forex, né? O mercado de CFDs ali, que negocia uma seção que fica aberta 24 horas, né? Como a gente já sabe, no mercado lá fora. Você precisa entender qual que é a importância da seção asiática dentro do mercado, como ela influencia a seção europeia, como que ela influencia a seção americana. Então, esse é outro ponto também, né, no quesito aí de pontos de interesse de negociação, que são as aberturas, né, das sessões. Cara, isso é extremamente importantíssimo. Não só a abertura do dia de negociação, mas a abertura das sessões, como é o que acontece no mercado lá fora, no mercado internacional. Porque lá nós temos sessão asiática, a sessão americana, Europa. Esses níveis são extremamente importantíssimos, porque é os níveis onde tem não só cruzamento de volume de negociação, mas entrada de volume institucional dentro do mercado. Isso é extremamente importante de ser considerado. Então, quando a gente está analisando o mercado financeiro, a gente precisa olhar para esses níveis
com muita atenção, com muita cautela, né? Pontos de estrutura. Então a gente vai falar também, além das aberturas das sessões, pontos, níveis de estrutura do mercado. Máxima mínima do preço da estrutura, de fato, né? Ou seja, do movimento que o preço vem criando dentro da sessão. Esses níveis são extremamente importantes porque são níveis que vão criar liquidez dentro do mercado. Então, quando a gente... Vamos dar uma olhada no gráfico só para vocês entenderem. Observe que quando a gente fala de uma estrutura de preço, níveis de estrutura, a gente está falando exatamente de cada topo, de cada fundo, né? Esses níveis são extremamente importantes e quanto maior o tempo, né, que esse nível ele é criado, um gráfico diário, um gráfico de 4 horas, esses níveis ele se torna mais relevante ainda, porque são níveis onde o mercado ele encontra oferta e demanda no longo prazo. Como a gente pode perceber nesse exemplo, o mapeamento ele é extremamente importante porque ele fica nítido os níveis de preço onde o mercado houve oferta e demanda dentro do mercado e naturalmente o mercado tende a encontrar novamente, né, uma oferta e uma demanda dentro do mercado. Como esse exemplo perfeito que aconteceu hoje. O mercado tocou um nível extremamente importante de uma estrutura do gráfico de 4 horas, do gráfico diário. Então nós sabemos que aqui existe uma demanda institucional muito grande, porque é um nível muito relevante. Então, e o mercado sentiu essa demanda, os compradores, é um ponto de interesse profissional. Então, é certo que existem outros fatores que a gente analisa, tá? Não é só olhar esse nível de preço baseado no histórico, porque essa é uma maneira errada, existem outras informações que a gente analisa, e eu compartilho muito nos conteúdos que a gente tem aqui no canal, e principalmente nos nossos treinamentos aí que a gente tem disponível. A gente explica para você como que um trader institucional olha esses níveis de interesse, qual que é a maneira correta de interpretar quando o preço chega nesses níveis de interesse. Como aconteceu hoje, o mercado simplesmente sentiu essa liquidez e entrou um fluxo comprador aí muito intenso e provavelmente ele vai voltar a testar as máximas lá, né, do mercado novamente, que aconteceu aí na semana passada. O mercado vai voltar a testar lá em cima a máxima histórica aí que está acontecendo devido ao contexto de conflito geopolítico entre Irã e Israel. Então nós temos aí níveis extremamente importantíssimos dentro do mercado que vai dar como referência de liquidez para o mercado. Observe que essa volatilidade foi intensa, criando um imbalance aqui dentro do mercado. Então nós temos aí basicamente um vácuo de liquidez, fazendo com que a probabilidade do mercado negociar aqui dentro para buscar até o próximo nível é muito grande, para testar novamente a máxima. Então esses níveis são nítidos aí dentro da nossa análise, da nossa leitura, que são extremamente importantes quando a gente está falando dessas informações. Bom, então o primeiro ponto, o primeiro indicador que a gente analisa dentro do mercado é mais uma referência de leitura, que o institucional ele olha isso. Outro ponto importante que é preciso considerar aqui também, que trata-se desses pontos de interesse, que são cotações, de fato, né? Cotações aí, que a gente chama de Golden Rules, né? Ou seja, Golden Price, que são as cotações final 00, ou seja, número redondo. Então, a 2.400, 2.500, 2.450, 2.550, esses números redondos. E nós vamos falar de um próximo indicador também, junto com essa informação de cotações, ela é extremamente fundamental, porque o institucional ele sempre olha esses níveis, né, são cotações psicológicas ou cotações bancárias, como é conhecido dentro do mercado. Esses níveis eles são extremamente importantes. Esses pontos de interesse de negociação que o mercado cria, essas regiões, elas são fundamentais dentro do mercado, porque ela cria, de fato, esse sentimento, né, esse sentimento aí de negociação, essa necessidade do preço tá testando esses níveis de preço, sabe, essas regiões. Lembra que o mercado ele tem essa necessidade, ele busca sempre olhar para esses níveis onde no passado ele encontrou liquidez. Então esses níveis são considerados dentro do mercado, porque o institucional, diferente do trader, nós independentes, nós temos a facilidade de entrar e sair do mercado sem esforço, mas o institucional, que é o responsável por mover mercado, ele não tem essa mesma facilidade que a gente. Ele precisa encontrar liquidez, então ele precisa olhar no gráfico, no nível de preço, aonde tem liquidez, aonde está a liquidez de mercado, porque o que manda no jogo é volume, é liquidez. Então o que faz a liquidez se movimentar, isso é outro contexto. Nós vamos falar aqui também nos os principais indicadores, aí, os 3 primeiros, trata-se disso. Então
esse conceito de liquidez de mercado ela é fundamental, porque é ela que dita preço. Né? O preço só existe por causa do fluxo de negociação, por causa da liquidez de mercado. Então, quando a gente fala desses pontos de interesse, níveis passados que teve fluxo de negociação, máximas e mínimas históricas, que é o caso aí de máxima de ontem, mínima de ontem, máxima da semana passada, mínima da semana passada, do mês, níveis importantes, como é o caso de fechamento de ontem, né, aonde fechou o mercado, PTAX, como é o caso aqui do Brasil, em cima do dólar, níveis de preço atrelado a notícias e eventos econômicos, payroll, PIB, inflação, IPCA, né, que são esses níveis de cotação, quando tem esses dados, são extremamente relevantes, porque são níveis aonde vai entrar dinheiro. Então, isso é muito importante. A abertura das sessões, a abertura da Europa, Estados Unidos, essas duas principais, como que foram os pontos de estrutura do mercado, né? Então, quando a gente fala aí a máxima mina, por exemplo, a máxima da seção dos Estados Unidos, máxima da seção asiática, máxima de Londres, máxima. Então, esses níveis são extremamente importantes. O primeiro ponto que você precisa entender de analisar esse indicador é porque ele vai te dar uma referência. Ele vai te dar uma referência de localização. O trade location nada mais é do que te dar uma referência de localização. Onde o preço está é um nível de localização interessante para negociação, ou eu vou deixar o preço subir um pouco mais, cair um pouco mais, para poder só então entrar na minha operação. Ok?